cenário do Cruzeiro na Libertadores e quais resultados o time precisa para garantir vaga nas oitavas de final diante do confronto decisivo contra o Boca Juniors. O duelo é tratado como um dos mais importantes da temporada para a equipe mineira. O Cruzeiro chega à última rodada da fase de grupos dependendo apenas de si para avançar. Uma vitória sobre o Boca Juniors garante a classificação direta às oitavas, sem necessidade de combinação de resultados da rodada final. Em caso de empate, o Cruzeiro ainda poderá se classificar, mas passará a depender do resultado da outra partida do grupo e também do saldo de gols. O clube monitora especialmente a situação envolvendo o Independente Del Valle e Colo-Colo na chave. Já uma derrota complicaria bastante o cenário da equipe comandada por Arthur Jorge. Nesse caso, o Cruzeiro correria risco até de ficar fora das competições continentais, dependendo das combinações de resultados da rodada final. O Mineirão deve receber grande público para a decisão. A diretoria trata o jogo como uma final antecipada e a torcida praticamente esgotou os ingressos disponíveis nos primeiros dias de venda. Internamente, o clube vê a classificação às oitavas como fundamental, tanto esportivamente quanto financeiramente. Além do prestígio internacional, a vaga renderia premiação milionária, importante para o planejamento do Cruzeiro em 2026. O Boca Juniors chega pressionado para o confronto após sequência irregular na temporada. Mesmo assim, o time argentino é tratado como adversário perigoso pela tradição na Libertadores e pela experiência em jogos decisivos. Júnior Santos sofreu uma lesão no pé e desfalcará o Botafogo até a pausa para a Copa do Mundo de 2026. O atacante passou por exames após sentir dores nos últimos jogos e o diagnóstico confirmou o problema físico para recuperar agravamento do quadro. A lesão não exigirá cirurgia, mas o tempo de recuperação previsto fará com que o jogador só volte a atuar depois da retomada do calendário nacional, em julho. O departamento médico decidiu adotar tratamento conservador para evitar agravamento do quadro. Júnior Santos vinha atuando com desconforto recentemente, mas a situação piorou após a sequência intensa de partidas. A comissão técnica preferiu interromper sua utilização imediatamente para preservar a recuperação completa do atleta. O atacante é considerado peça importante do elenco por causa da velocidade, força física e capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas. Sua ausência aumenta os problemas do Botafogo em um momento de pressão após a eliminação na Copa do Brasil. O técnico Franklin Carvalho agora avalia alternativas para o setor ofensivo. Jogadores como Savarino, Luiz Henrique e Diego Hernandes devem ganhar ainda mais espaço na rotação do ataque alvinegro durante o período sem Júnior Santos. A pausa para a Copa será usada pelo clube para recuperar atletas lesionados e reorganizar fisicamente o elenco. Além de Júnior Santos, outros jogadores vêm convivendo com desgaste muscular devido ao calendário apertado da temporada. O São Paulo informou que o atacante Mike pode ser reintegrado ao elenco principal caso demonstre comprometimento profissional e evolução no comportamento interno. A declaração foi dada por dirigentes do clube após o jogador perder espaço e passar a treinar separado do grupo principal. O clube entende que Mike possui potencial técnico, mas considera que questões disciplinares e atitudes no dia a dia prejudicaram sua permanência entre os profissionais. O São Paulo quer observar mudança de postura antes de qualquer retorno definitivo. A situação do jogador vem sendo acompanhada de perto pela nova comissão técnica, liderada por Dorival Júnior. O treinador ainda não descartou utilizar o atleta futuramente, mas condiciona isso à melhora no comprometimento nos treinamentos e no ambiente interno. Internamente, o São Paulo acredita que afastar momentaneamente Mike foi importante para que o jogador refletisse sobre responsabilidades profissionais e amadurecesse dentro do clube. Apesar disso, a diretoria evita tratar o caso como encerrado. O atacante continua vinculado ao São Paulo e segue realizando atividades supervisionadas pelo clube. A reintegração dependerá principalmente da avaliação da comissão técnica e do comportamento apresentado nas próximas semanas. O São Paulo vive processo de reorganização do elenco após mudanças recentes no comando técnico. Dorival busca recuperar a competitividade da equipe e valoriza muito disciplina, intensidade e comprometimento coletivo no grupo. Joaquim Piquerez revelou ansiedade para retornar aos gramados pelo Palmeiras e manter vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção uruguaia. O lateral esquerdo se recupera de uma grave lesão no tornozelo sofrida durante amistoso da seleção do Uruguai na última data FIFA. Piquerez afirmou que pensa diariamente na possibilidade de disputar o Mundial e demonstrou confiança na recuperação. O uruguaio disse que tenta controlar a ansiedade, mas admitiu que a Copa representa um objetivo muito importante na carreira. O jogador já voltou a realizar atividades no gramado da academia de futebol e vem apresentando evolução acima do esperado pelo departamento médico do Palmeiras. Internamente, o clube avalia positivamente a dedicação do atleta durante o processo de recuperação. Apesar do avanço, o Palmeiras mantém cautela para evitar qualquer risco de nova lesão. A comissão técnica e os médicos pretendem liberar Piquerez apenas quando ele estiver totalmente recuperado fisicamente.
Piquerez é considerado o titular absoluto da seleção uruguaia comandada por Marcelo Bielsa. Por isso, a lesão gerou preocupação tanto no Palmeiras quanto no Uruguai às vésperas da Copa do Mundo. O lateral afirmou que ainda acredita na possibilidade de disputar o torneio mundial e resumiu o sentimento com a frase: "Por que não sonhar?". Segundo ele, o foco total na recuperação aumenta a esperança de conseguir voltar a tempo de convencer a comissão técnica uruguaia. Abel Ferreira acompanha de perto a evolução do jogador, já que Piquerez é uma peça importante no sistema defensivo e ofensivo do Palmeiras. Enquanto ele segue fora, o clube continua utilizando alternativas como Arthur e Jefté na lateral esquerda.